Estamos no 12º episódio do Essência do Negócio Podcast. Quero agradecer você que está sempre aqui nos ouvindo, nos assistindo, e a gente está trazendo conteúdos e profissionais maravilhosos para que vocês conheçam o dia a dia, saibam insights valiosos sobre empreendedorismo e empresas da nossa cidade e de toda a região. Vem para mais um episódio. Hoje estou recebendo com muita alegria a doutora Lorena Fávaro, que é médica pediatra aqui da nossa cidade. E eu estou muito feliz, muito obrigada pelo seu tempo, por toda a sua dedicação e por estar aqui conosco no Essência do Negócio. Eu que agradeço, Josi. Queria aproveitar para agradecer a oportunidade pelo convite. É um prazer estar aqui, uma satisfação participando desse programa que tem por objetivo engrandecer tanto a visão do nosso negócio local, e o que eu puder agregar hoje, e sejam todos bem-vindos. Ai, muito bom, doutora. Doutora, tem muitas coisas que eu quero aqui conversar com você, muitas dúvidas, mas me conta um pouquinho, desse início da sua trajetória, quando que você começou a ter esse olhar, onde que você estudou, você é daqui da cidade. Então vamos conhecer um pouquinho quem que é a doutora Lorena. Então, Josi, eu sou mineira, eu sou de Lagoa Formosa, fica ali Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Desde pequena eu sempre falei que queria ser médica, muito por influência do meu pediatra, que meus pais me levavam e ficavam, aquelas brincadeiras no consultório. Eu tenho até hoje a lembrança dele pegando carimbo e carimbando a minha mão. Então, foi algo que desde pequena meus pais falavam muito, e eu acredito que eu absorvi a ideia. Tive, essa experiência positiva com um pediatra que me acompanhou nos meus primeiros anos, e sempre disse que faria medicina. Nunca outra possibilidade veio ou passou pela minha cabeça. Mas quando foi a época do vestibular, e aí eu estudei ali, na região, depois nós nos mudamos para Patos de Minas, que é na mesma região, e sempre estudei em escola pública, mas aí teve uma prova de bolsa, eu me lembro disso muito bem, e uma prova de bolsa numa escola que era muito benquista, lá em Patos de Minas, e aí eu consegui, nossa, foi uma vitória. Uhum. Então, finalzinho do ensino fundamental, ensino médio, eu fiz nessa escola. E aí eu lembro que quando eu fui prestar o primeiro vestibular, que era o vestibular lá de Patos, chama Unipan, o centro universitário lá, meu pai falou para eu tentar direito, porque o único parente, assim, com ensino superior era o meu tio, irmão do meu pai, que era advogado. Então eu lembro que a minha primeira opção foi medicina, a segunda foi direito. E aí eu tive a felicidade, eu não sei porquê, mas eu tive a felicidade de passar em primeiro lugar geral nesse vestibular. Uau! E aí, medicina era o único curso que não tinha bolsa integral. E direito tinha. Uhum. E aí foi aquela situação, meu pai e minha mãe, faça direito, fique aqui na cidade, mas meu sonho era medicina, e eu fui atrás dele. E aí foi, SISU, era, já na época tínhamos o SISU, e aí eu acabei indo pra Viçosa, que é sul de Minas. E foi lá que eu conheci meu marido, que é daqui de Avaré. Foi assim que eu vim parar em Avaré. Assim que você veio parar em Sim. Avaré. Então, nós nos conhecemos logo no primeiro ano da faculdade. Vocês estudaram na mesma sala? Nós fomos colegas os 6 anos da medicina, começamos a namorar no segundo ano. E aí, quando foi para prestar residência, que nós fazemos ao término da graduação em medicina, eu persisti na ideia de fazer a pediatria, porque esse era outro ponto. Eu não falava que eu ia ser médica, eu falava que eu ia ser pediatra. E aí todo mundo falava, durante a graduação você vai desistir da ideia. Não desisti, pelo contrário, fortaleceu-se mais que você queria. que eu queria. E aí ele queria fazer clínica, ele sempre falou que faria cardiologia, ele é cardiologista. Uhum.
E aí nós prestamos a prova em vários centros universitários, né, várias faculdades, e deu certo de nós virmos para Botucatu, na Unesp, que foi onde nós fizemos a residência médica. Aí eu fiz pediatria, ele fez clínica, depois cardiologia. Eu cheguei a iniciar a especialização em nefrologia infantil. Mas aí foi um momento, Josi, da minha vida, que eu perdi meu pai. E então, assim, já era uma carga muito grande todo esse tempo longe de casa. E tava uma carga de trabalho, assim, muito grande. E eu tinha escolhido a nefrologia já ciente de que seria um período de permanência dentro do hospital muito elevado. Eu tinha totalmente ciência disso, eu tinha escolhido muito consciente. Mas foi um momento que daí eu comecei a me questionar algumas questões, ficar tanto tempo longe da família, e dali a alguns anos eu ia querer ser mãe, né, e ficar tanto tempo dentro de um hospital. Eu amava o que eu fazia, tudo eu tenho como experiência muito positiva, mas realmente foi uma escolha que daí eu me vi tendo que fazer, e eu optei por desacelerar, aí eu interrompi essa especialização, eram 2 anos, eu fiz apenas um, e foi a partir daí que eu decidi que eu iniciaria o consultório particular. Eu já era pediatra, né, tava fazendo a especialização, mas eu me vi diante desse impasse, e aí eu vi que eu realmente precisava valorizar mais o tempo com minha família, com as pessoas próximas a mim, porque eu estava vivendo apenas pro hospital, né? Sim, a gente tem que ter um equilíbrio, né, doutora? Justamente, nossa. Faz todo sentido na nossa vida, e também a família, ela é o pilar. Que sustenta em todos os momentos, né? Então, realmente, quando a gente tem uma situação dessa, a gente muda, né? A gente muda, reflete, e é assim mesmo. Então, conta pra gente, né, agora falando já, saindo dessa fase de estudos, né? Você já tá falando aí do seu consultório, que você desejava abrir ali o seu consultório. E como que foi esse momento, né? Que você falou, eu vou abrir, aonde foi, que lugar que você escolheu, como foi? Essa pergunta, Josi, me traz muitas lembranças, porque eu sempre disse que eu ia ser uma médica hospitalar. Eu não me imaginava com consultório médico, não me imaginava de forma alguma. Eu me vi uma médica intensivista, que atende urgências, emergências ali, eu adorava estar, né, neste meio. Eu me via seguindo a vida no hospital, mas quando aconteceu, né, toda essa questão, eu me questionei, né, e me vi dali a alguns anos com a minha vida apenas dentro do hospital. E eu falei, como que eu vou, né, ter tempo para família, né, para as pessoas que estão nessa caminhada aqui comigo? Eu vivia em função do hospital. E aí, a partir desse momento que eu decidi que eu iria interromper a especialização, eu busquei entender mais sobre o consultório médico, porque é algo que é importante ser falado, né, Josi? Sim. A gente, na graduação, na residência médica, a gente não tem essa vivência ou a convivência com um ambiente, o dia a dia do consultório, né? A gente tem a vivência em ambulatórios, a gente tem a vivência dentro do hospital, mas dentro do consultório médico é como se fosse algo que a gente iria descobrir só depois. E aí eu precisei estudar bastante, então eu fiz cursos para eu entender como era essa rotina do consultório, porque até aquele momento, né, eu precisava entender como que funciona, né, um consultório, como que eu vou estruturar a recepção com a secretária, os custos, né, para manter, né, o consultório, como que serão os primeiros pacientes, como eles vão chegar, né? Então você já mudou o olhar de médica para empresária. Sim, a gente já começa a pensar em várias questões que até então nunca tinham passado pela minha mente. E aí, Josi, nesse momento, eu estudei bastante. Eu acredito, Josi, que eu fiz
cerca de 3 cursos voltados para a parte pediátrica, mais o consultório particular do pediatra. A gestão de um consultório, doutora? Inclusive. Então, assim, desde a parte, Josi, do acolhimento, de como receber os pacientes, como fazer a gestão, né, dessa empresa, Sim. né? Como é o trabalho de quem tá ali com a gente, né? Porque a gente é um time. Né, e eu acredito que quem está ali na recepção, que é o primeiro contato do paciente, é um trabalho fundamental. Sim. Eu valorizo muito isso. Tanto que a minha secretária, ela tá comigo desde sempre. E eu não abro mão dela, né? Então, assim, são pessoas que a gente traz, Josi, que pensam como a gente, que tem aquele engajamento e fazem da empresa, né, um lugar para ela funcionar de verdade e realmente propagar aquilo que a gente acredita, né? Então, a partir desse momento que eu comecei a ter essas percepções de que eu teria que começar a pensar mais sobre isso. E aí, como a família do meu marido é daqui de Avaré, nós estávamos em Botucatu. Botucatu, por ser, né, ter a Unesp, ser um centro universitário, tem muitas clínicas, muitos consultórios. Então, isso é um ponto que a gente observa também, né, Josi? É um espaço que já tinha muitos consultórios médicos, né? E Avaré, a gente sabia que a chance da gente conseguir ter sucesso, né, profissional, fazer dar certo esse consultório médico era maior, né? E a família dele estava toda aqui. Como era um momento que eu também estava precisando de um suporte, né? A gente chegou a pensar voltar para Minas, mas seria muito mais difícil. Em questão, a gente tem toda a regulação médica, né? A minha estava toda aqui vinculada ao estado de São Paulo, então tinha N questões que dificultariam muito o retorno para Minas. Então a gente decidiu vir para Avaré, e foi a partir daí que eu iniciei minha jornada pelo consultório médico. E dentro dessa jornada, doutora, quais foram os seus maiores desafios, né? A gente está falando aí da medicina, que você estudou, que você se preparou e chegou nesse momento que você se deparou em gestão, né? Em gestão empresarial. Sim. E em todo esse contexto, a gente fala que o empresário, ele precisa olhar, ele precisa pensar no financeiro, como você falou, você está pensando no primeiro contato com o seu cliente, que é o paciente, né, antes do paciente chegar até você, ele passou pela recepção, aquela pessoa, sua secretária, teve contato com aquele paciente, com aquela família, né, antes de você. E quais desses setores que você viu, assim, um desafio maior? Quando a gente veio, Josi, a minha ideia, inicialmente, era a gente locar um espaço, eu procurar, né, fazer entrevistas para, né, ver a possibilidade de uma secretária, né, e isso, José, é muito engraçado, quando a gente fala da empresa já ter uma ideologia por trás, isso é muito forte, às vezes a gente nem percebe que já está trabalhando com isso, porque eu já tinha em mente características que, para mim, eu não abriria a mão em quem estivesse ali junto comigo, trabalhando. E só que daí, antes até de nós virmos para cá, nós recebemos uma proposta de um médico aqui da cidade, ele já estava para inaugurar a clínica, e aí, nossa, ele realmente, assim, ele fez de tudo para nós irmos, ele estruturou uma sala pra gente, aí já teria a secretária, aí tinha a gerência, que era responsável pelo treinamento da secretária, e aí a gente topou. De início, viemos já, né, para atender nessa sala, e como o meu marido, ele já tinha o concurso aqui em Avaré, o concurso municipal, ele atendia já no posto de saúde, então ele tinha essa carga horária no posto, depois ele foi para o AME, então durante o dia dava certo de eu atender os pacientes, e aí ele atendia finalzinho da tarde e noite, então sempre deu muito certo a gente dividir o espaço pelo horário que a gente atendia, e aí a gente fazia essa divisão. Só que, logo de início, o tempo, né, mostrou como essa questão do que você tem de ideia faz você buscar
um espaço, um lugar que esteja de acordo com o seu ideal, Sim. né? E isso, eu entendo assim, que diferentes empresas vão ter diferentes olhares, diferentes prioridades, né? Eu sempre priorizei muito o acolhimento, eu sempre priorizei muito o olhar humano. E, às vezes, o treinamento, né, ali de quem vai estar com você naquele momento precisa perpassar por isso também, né? Então, logo quando eu vim, aconteceu de dar certo de eu me vincular a um convênio que aqui no interior é muito forte. Sim. Então, isso possibilitou uma grande cartela de pacientes, né? Mas eu sentia que era muito... E isso foi algo que eu nunca consegui mudar. Era algo muito... no sentido de você precisa dar conta daquele número de atendimentos e se teve X procuras no dia, você tem que ter uma forma de encaixar as X procuras por dia. E essa cobrança que a gente passa para, né, faz a gente raciocinar, mas e a essência do meu atendimento? Onde está ficando, né? Porque eu sou uma profissional e isso me acompanhou sempre e às vezes a residência até me moldou um pouco nisso. Eu sempre gostei de ser aquela que olha, pergunta como que a pessoa está, como que a família está, porque eu sei que para a criança estar bem, a família tem que estar bem, Sim. né? Um olhar sobre a família. E eu sempre valorizei muito esse atendimento humano, que olha para as pessoas além da doença. Porque a gente entende que a família vai procurar a gente no momento de maior fragilidade, que ela mais precisa. E a gente, infelizmente, vê isso dentro da medicina, e aqui a gente, né, Josi, falando de toda a questão de gestão por trás. Sim. Mas a gente sabe que a medicina, ela, primordialmente, a gente está lidando com vidas, com pessoas, né? A gente colocar em xeque tudo o que a gente estudou, teve de formação, e colocar isso como um centro de produção, ou para colocar práticas, né, que a gente vê que é mais uma mercantilização do que o exercício da profissão. É algo assim, eu não queria entrar, né, por essa seara, e foi algo que fez eu refletir muito. Teve até situações, e aí de uma vivência, né, que a experiência mostrou, sendo mulher, né, é uma questão difícil trazer, né, mas sendo mulher e logo ao terminar a residência, né, isso há 3 anos, né, então mais jovem, né, a gente via também, Josi, que era outra questão, condutas dentro do consultório serem colocadas em xeque também, né, e às vezes quem estava fora, e às vezes sem ser da área da saúde mesmo, mas colocando em xeque condutas e às vezes outro colega, precisava de uma validação através desse colega, né, por ser mulher, por ser muito jovem, e às vezes retornava, passei com o colega, ele validou, eu fiz, né, então foram questões que a gente foi percebendo, a forma de trabalhar, a forma que acontecia, tudo isso vai construindo na gente a vontade de fazer, né, a pediatria de uma forma diferente. Tem todo um propósito, né, doutora? Você tem Sim. todo um propósito por trás. E falando, né, não deixa de ser um desafio também o empreendedorismo feminino. Né? A gente sabe que existem sim os desafios num contexto geral, mas dentro do empreendedorismo feminino também tem, né? Alguns momentos tem que ter essa validação, que muitas vezes não são necessárias, mas a gente tem que ter esse jogo de cintura, né, para conseguir lidar com isso e passar. Né, um desafio e seguir, né? Falar, não, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual que é aonde eu quero chegar, que tipo de médica, pediatra eu gostaria de ser, né? Todo esse propósito. Sim. E dentro desses desafios, né, que são desafios
difíceis, Muito complexos. né, muito, a gente também tem profissionais em todas as áreas que são, né, focados não tanto no propósito, mas em mais lucratividade nesse sentido, né, doutora? É delicado, mas eu acredito que na medicina, como você já falou, além de ser delicado, você está trabalhando com vidas, né? Né? As pessoas vão chegar até o médico numa fase vulnerável, né? A gente está, num contexto geral, vamos imaginar que seria maravilhoso se todo mundo fosse como preventivo. Justamente, Josi. Seria maravilhoso, doutora. É o mundo ideal mesmo. Vamos usar a prevenção da saúde, né? Num contexto geral, mas nem sempre é assim que acontece, né? Então a gente procura, principalmente, vamos imaginar, pediatra. A pessoa deve chegar ali, né? Às vezes desesperada. Né? O filho doente, né? Que pra ele criança é uma situação de muita vulnerabilidade, né? E às vezes a gente percebe, infelizmente, eu cheguei a ouvir isso também, né? Nesse período, durante minha experiência em outras clínicas, que eu iria aprender com o tempo, iria amadurecer, por eu ficar 1 hora com o paciente dentro do consultório. E assim, eu não consigo fazer diferente, né, mas que eu era muito boazinha, enfim, questões que perpassam por aquilo que a gente acredita, né, na nossa forma de trabalhar, né, e eu sempre busquei isso. Eu acredito que uma forma de inteligência emocional por trás de um negócio, Josi, perpassa também por você saber como lidar, né, com o outro, né, não passa pelo crivo, né, de apontar, criticar, né, passa também pelo crivo de trabalhar junto para crescer junto, né. Sim, você quer entender todo esse contexto familiar. Sim. Eu acho que isso é assim, eu como mãe, me passa uma segurança, assim, transformadora, porque realmente não é só sobre aquele momento, é sobre o contexto. Justamente. Isso realmente o empreendedor, a empresária, ou a empreendedora que tem esse propósito, né, por trás. Então, a gente falando aqui sobre toda essa... Muitas pessoas enxergam, né, só o jaleco e não vê essa gestão por trás. E também todo esse propósito que você traz, né, na sua profissão, no seu dia a dia, na sua rotina. E falando sobre esses desafios, você saiu desse contexto desse local e mudou, né? Mudou já para um outro local. Isso. E foi adquirindo essas experiências envolvendo também a gestão? Com certeza, Josi. E aí, quando eu mudei, aí eu tive a oportunidade, foi o primeiro momento que eu tive a oportunidade de ter a secretária que eu, né... Que você queria. Que eu idealizava, né? E a gente tem muito isso, que a gente idealiza e o mundo real, né? A gente, enquanto lidando, né, com gestão, né, Josi? Sim. A gente tem que entender que nada vai ser conforme a gente idealiza, e que bom, né, Josi? Que esses desafios surgem porque eles moldam a gente também e fazem a gente crescer também, né? E aí eu tive a oportunidade, já era uma pessoa que eu tinha ciência, que lidava com o público, mas eu tive a oportunidade de fazer o treinamento dela, né, a forma de receber o paciente, a forma, entrou em contato por WhatsApp, pelo telefone, como vai ser esse primeiro acolhimento, né? Isso é tão importante, né? Porque às vezes a pessoa procura no momento de total desespero, como acolher essa família, né? E eu acredito que o meu atendimento começa ali. Meu atendimento não começa quando a família chega, começa quando a minha secretária já tem, né, um direcionamento para dar para aquela família, né? E aí, nossa, foi muito bom essa experiência, no sentido de a gente conseguir fazer dar certo, e sempre o que eu coloco que é primordial, Josi: respeito e empatia. Né, a gente precisa respeitar o ser humano no momento que ele está no momento de vulnerabilidade, ou no momento que seja para uma consulta de rotina, né? Mas total respeito pelo paciente, pela família que está sempre junto, e empatia, né? Sempre se colocar no lugar do outro.
E a partir disso, a gente viu que deu muito certo, né? E a partir daí, a gente começou a ter, né, trabalhar com a ideia também de ter um local nosso, né? E aí surgiu a oportunidade, e a gente atualmente estamos aí agora nesse próximo passo, nesse próximo desafio, que é a reforma, né, de um lugar que a gente estamos investindo para a gente fazer dali o nosso cantinho mesmo. Então, já está com planos futuros. Sim. E, doutora, fala um pouquinho, né, agora dentro do que você pratica hoje, né? Quais as suas especialidades? Você atende crianças de quantos anos a quantos anos? Né? Quais os problemas mais comuns? Então, fala um pouquinho pra gente sobre essas curiosidades, porque a gente está aqui diante de uma médica, pediatra, tem várias mamães e papais ouvindo e assistindo. Ah, perfeito. Então, de formação, eu sou pediatra, né? Me formei em Botucatu, já 5 anos, já de pediatria e contando. Então, né, eu cheguei a iniciar a especialização em nefrologia infantil, precisei interrompê-la, mas no consultório eu percebi, a gente que é pediatra, a gente acaba não sendo apenas médico da criança, a gente tem um olhar, né, para toda a família. E eu percebi muito nessas demandas, né, dos próprios pais, como queixas alérgicas eram extremamente prevalentes, né, e uma busca muito grande. E eu queria ajudar mais essas pessoas. E a partir disso, eu procurei, né, dentre opções que dariam certo com a agenda do consultório, e aí eu consegui encontrar um centro em São Paulo, né, o Grupo Áfia, que ele reúne, né, os médicos, né, em alergologia e imunologia, que é a especialização que eu estou concluindo atualmente, de grandes centros, né, USP, Unifesp, Unicamp. E eu senti, né, uma confiança muito grande para iniciar essa pós-graduação, com o intuito, Josi, de não atender mais apenas a faixa etária pediátrica, né, que a gente acompanha, eu acompanho desde os 0 até os 19. A gente é um pouco apegado aos pacientes, né, então eu tenho pacientes que, nossa, eu falo, você foi acompanhando, eles, né, fui acompanhando, maiores do que eu já, e assim, isso é o gostoso da pediatria, né, quando é feita a prevenção, né, Josi, a gente poder acompanhar, né, esse crescimento, os períodos de turbulência, de tormenta também, né, que são os adoecimentos, mas poder acompanhar durante todo esse crescimento, isso é fantástico dentro da pediatria. Mas eu sentia falta de algo mais, e aí eu fui atrás da pós com o intuito também de atender não apenas o público infantil, mas atender também adultos e idosos, que eu adorava conversar, eu adoro conversar, então, assim, minhas consultas são realmente de 40 minutos, 1 hora, por esse motivo. É o nosso jeito, né, de trabalhar, de ser... Eu falo que durante a residência, só um parênteses, Josi, foi algo muito difícil, porque eu sempre fui muito espontânea. E durante a minha graduação em Minas, isso era algo assim... lá trabalhávamos juntos com residentes, né, a gente enquanto alunos, né, com os residentes que já são médicos, né, e todos nós fazíamos funções, tudo ao mesmo tempo, e assim, né, cada um com seu jeitinho, e quando vim, né, para Botucatu, foi algo que eu senti muito, havia uma certa regionalização, por eu ser mineira, de fora, e a gente percebe que há uma falsa elitização ali da medicina, porque não tem como, gente, você, enquanto profissional, se você estuda, se dedica, você vai alcançar e você vai conseguir ajudar outras pessoas, que é o nosso propósito, né? Mas isso foi algo que eu vivenciei muito durante a residência. E quando eu percebi naquele momento que eu decidi interromper a especialização da IJA, esse foi um dos pontos também, Josi, a gente percebe que a gente está mudando o jeito que a gente é. Eu falei, eu não quero perder isso, né? E aí, isso já no consultório foi algo que me motivou
a procurar atender também adultos e idosos. E atualmente, então, eu já estou concluindo a pós-graduação em alergologia e imunologia. Pretendo para frente buscar estágios fora também, porque é algo que está em constante mudança e atualização. E eu tenho feito atendimentos no consultório, não apenas de crianças, mas de adultos, idosos. Então eu brinco, tem hora A mãe tá junto, aproveita. já passa em consulta, tem momento que é um bebê de 14 dias, tem momento que é uma senhora de 68 anos e atendemos a todas as faixas etárias. E alergologia? Isso, que é o comumente chamado alergista, né? Alergista. Isso. Hoje nós temos, né, uma quantidade de pessoas que têm muitas, né, questões derivados. alérgicas. E cada vez mais, né, Josi, a gente tem percebido isso. É uma curva exponencial que a gente tem observado em questão às doenças alérgicas, né, na nossa população. Se a gente pudesse comparar alguns anos atrás para como estamos atualmente, a gente observa uma drástica elevação destes casos. E isso tem várias explicações, né, Josi, perpassa pela questão ambiental, né, pela questão alimentar, né, a questão genética também vem junto, acompanhando, né, a epigenética, né, como o ambiente influencia nas questões genéticas. Então, é um campo, Josi, assim, de intenso crescimento, muitas descobertas acontecendo, então, é algo que, para mim, é fantástico, é sempre poder estar me atualizando e buscando, né, porque eu acredito que não existe a medicina como algo convencional ou mais, eu acredito que existe você buscar, se atualizar e sempre trazer o melhor para o paciente, né, e é isso que neste momento, quando eu visualizei isso, eu fui buscar. Sim, né, temos muitos casos e que bom, doutora, que você está em busca e já concluindo, né? Isso. Me fala um pouquinho, dentro da sua rotina, né, como que você vê e acompanha, você vê esse dia a dia das mães. A gente tá no mês de maio, Sim. né, Mês das Mães, e como que você vê essa rotina tão corrida dessas mães, que você acompanha, né, esses pacientes, como que é isso para você? É muito bacana essa questão, Josi, porque logo quando eu iniciei, né, no consultório, eu percebi o quanto que as mães faziam um voo solo na maternidade. Não sei se você teve essa sensação quando você perpassou, porque tudo, né, tem várias questões que influenciam, né, desde o companheiro conseguir estar ali presente, não, ter uma rede de apoio. Tem muitas pessoas que falam que a rede de apoio não é necessária, gente, quem diz isso é porque tem uma vida que não está, né, no que a maioria de nós vivemos, né, é uma realidade diferente, uma pessoa falar algo assim, porque, gente, não tem como, né, uma maternidade ser algo leve se essa mãe não tem amparos ali, né, para auxiliá-la nessa caminhada. E eu via muito isso, Josi, e às vezes a mãe chegava tão cansada, gente, e eu tinha que fazer N orientações, não era uma, duas, eram várias, né? Aí a mãe cansada, eu falando um monte de coisa pra essa mãe ali na consulta, e eu falei, gente, ela vai chegar em casa, ela não vai lembrar o que eu tô falando, não tá aqui, ela tá precisando dormir, né, tá sem dormir quantas noites, né, com o bebê recém-nascido. Daí, Josi, veio a ideia de fazer um curso voltado para mães, que foi o Tornar Ser Mãe. Que legal! Ele veio logo quando eu iniciei o consultório particular, tive toda uma equipe de suporte, né, o marketing, todo mundo que me auxiliou muito nesse início. E nesse momento, o curso era voltado justamente para o que uma mãe precisava saber ali no terceiro trimestre da gestação já, no finalzinho da gravidez, para se preparar para a chegada do bebê e nos primeiros meses. Então era como se fosse tudo o manual completo do que essa mãe teria de
principais dúvidas, como eu poderia auxiliá-la para ela poder pegar e ver no momento que ela conseguisse. Eu tenho uma dúvida, onde que eu posso, né, encontrar a resposta para essa dúvida? Então eram vídeos e tinha também, existe ainda, né, um documento, né, um livro, onde eu colocava todas essas orientações por escrito para essas mães poderem consultar quantas vezes precisassem, e a gente tem hoje o curso no YouTube. Então, Que né, legal. quando a gente começou, eu já tive que foi outro olhar que eu percebi, né, quando a gente falou de captar, né, os primeiros pacientes, foi entrar nas redes sociais, que pra gente é outro mundo à parte, né, a gente da área da saúde. Eu digo por mim mesmo, sei que tem pessoas que têm muita facilidade, mas eu tinha essa percepção, Josi, que eu precisaria estar no digital para outras pessoas conhecerem meu trabalho, para poder colocar aquelas informações que outras pessoas precisavam ter acesso, para esclarecer alguns mitos, né? Sim, Porque isso extremamente importante. hoje a gente lida muito com isso, a gente lida com muita desinformação. Então, para poder levar informação adequada, com embasamento científico, para as mães terem segurança, né, no momento de tantas dúvidas, né, porque recebe opinião de todos os lados, né, Com mas certeza. o que confiar, né, o que seguir. Então, o Tornar Ser Mãe, ele nasceu com essa ideia, e eu gravei, acredito que são 30 episódios, eles estão todos no YouTube agora, né? E tem também esse documento que quando chega um bebezinho recém-nascido eu disponibilizo para a mãe, então tem todas as dúvidas. O que eu fazia muito também, Josi, quando eu iniciei, era a consulta pré-natal. Então hoje, como eu tô mais voltada para alergologia, não tenho feito tanto, né? Uhum. Eu sempre acabo atendendo crianças que são parentes de famílias que eu já acompanho, Sim. por, né, total cuidar da família que está comigo, né, eu acabo atendendo outros familiares, mas pacientes novos que não estão dentro desse círculo, eu acabo não atendendo mais a pediatria geral. Mas antes eu fazia muita consulta pré-natal, e aí eu já disponibilizava o material para as mães. Nossa, gente, como fluía de uma forma mais leve, né? Então, poder levar informações para essas mães de uma forma mais fácil torna a maternidade muito mais leve. E era isso, este era, e sempre foi o propósito, né? Era uma forma de fazer dar certo aquilo que eu idealizava e que sempre foi meu propósito, né? Dentro da medicina, né? Tornar mais leve, né? Fazer dar certo. Junto, né? Porque é um trabalho em conjunto. E é isso mesmo que a gente sente. Dá vontade de te levar embora, doutora. Fala, vamos que eu vou perguntar tudo toda hora. E falando dessa segurança, né, das mães, como é essencial a gente ter essa rede de apoio. Que não tenha, eu sei quanto é difícil. Muito difícil, gente. Então, é essencial a gente ter também uma pediatra que tenha todo esse olhar. É muito importante para a mãe, né? Muito importante mesmo. Então, primeiro, parabéns, né? Obrigada. Eu falo com as minhas mães, gente, isso é tão pequeno, Josi. Eu sinto que eu deveria fazer muito mais, é que eu realmente não dou conta, mas é tão pequeno, e se todos os médicos, né, não apenas pediatras, mas médicos da família, médicos generalistas, que atendem recém-nascidos, né, tivessem esse olhar para a mãe, às vezes é pai solo também, né, olhar assim para os pais, né, eu tenho certeza que a maternidade fluiria de uma forma bem mais fácil, né. Sim, seria muito bom. Sim. E falando um pouquinho do digital que você mencionou, e trazendo aqui para nossa essência do negócio, foi muito importante, crucial, né? Você perceber, você ter esse olhar aí de empreendedora, empresária dentro da carreira da saúde. Você falou, eu vou trabalhar o digital. E como que foi, né, esse startar? Foi você mesma? Você teve uma orientação? Como foi? Isso. Nestes cursos, Josi, que eu busquei, no momento que eu decidi que ia enveredar pelo consultório particular, um dos pontos que eles abordavam serem um dos pontos mais essencial
era a questão de estar no digital. E isso, né, dizendo por mim, mas eu sei que para outros colegas da área da saúde também é algo muito difícil. Não é algo que acontece naturalmente. Eu comentei com você, né, que eu já fui chamada de médica do Instagram, porque às vezes o pessoal entende que a nossa vida é aquilo ali, não é, né? E para a gente preparar um conteúdo, Josi, eu sinto uma dificuldade muito grande. Sim. Por quê? Porque a gente tem a responsabilidade de passar a informação de forma extremamente clara e adequada, né? Hoje a gente vê muita desinformação na internet, né? A internet é terra de ninguém, né? Tudo que uma pessoa quiser falar, e se quem está do outro lado não tiver o mínimo de olhar crítico, ela vai tomar aquilo por verdade e vai propagar aquilo também, né? Sim. Vira uma bola de neve, né? Então eu sempre tive esse senso de responsabilidade muito grande, tanto que com o marketing várias vezes eu falava, gente, eu acho que eu não vou falar de tal assunto porque vai trazer divergências e discussões e assim, é muito dia a dia. É um tentar, errar, acertar, né, e fazer diferente, trazer estratégias diferentes, porque daí a gente começa a perceber que a rede social não é apenas panfletagem também, Sim. né? Não é apenas você colocar a informação à solta, que foi o que a gente falou, né, Josi? Precisa ser estratégico. Tem que ter um propósito por trás, Sim. Né? Então, na época que eu estava com o curso e a gente estávamos lançando os episódios, então sempre tinha uma programação assim, vamos avisar do episódio, o que vai ser abordado no episódio, a gente trazia o assunto, né, para gerar mais conexão e interesse no público, né, então perpassa muito por este olhar, né, o público entender e trazer de uma forma que esse público que está na rede social para consumir diferentes tipos de conteúdo, que ganhe a atenção também, né? Então, é toda uma estratégia que está por trás, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vai entendendo melhor como, né, as mídias funcionam, e aí a gente vai tentando aprimorar cada vez mais. Mas é algo extremamente custoso ainda hoje para mim. Eu preciso escrever o roteiro, leio 1, 2, 3 vezes, penso, será que eu posso melhorar? Será que essa parte vai ficar clara? Será que não vai gerar confusão? Aí a hora que eu estou 100% segura do roteiro, aí eu faço a gravação, aí o Joe, a equipe do marketing, faz toda a edição, aí o Joe me marca, aí eu fico em dúvida, nossa, será que eles vão entender tal parte, o que eu quis dizer, né? Aí lá vai o Joe mexer mais uma vez. Então, assim, é um trabalho muito grande que a gente faz para tentar levar a informação adequada, né? E, infelizmente, a gente sabe que não é todo mundo, por isso que o CRM, né, que é o Conselho de Medicina, tem uma fiscalização tão rigorosa. A gente busca, eu sei que vários colegas buscam seguir ao máximo tudo que ele recomenda, né? Então, a gente tem que ter nossos números de registros, de especialização, tudo certinho, em cada postagem que a gente faz, né? Tudo de acordo com as normas, né? E tá em constante atualização, porque o digital tá evoluindo muito rápido, né? Então, a gente precisa acompanhar, mas estar no digital é fundamental. E isso para qualquer pessoa, para qualquer profissão, negócio, né, gente, estejam no digital, né, da forma que se sentir mais à vontade, mais esteja, né? Sim, é importante para qualquer negócio, qualquer área, qualquer profissional. Se você realmente precisa mostrar o seu negócio, o digital ele tá aí para a gente aproveitar e saber trabalhar com ele. Mas dessa forma, consciente, com estratégia. Né? E com responsabilidade. Com responsabilidade, né? Principalmente na área da saúde, né, doutora? Com certeza, gente. O que você falou é essencial e a gente sabe que tem vários perfis. Hoje já estão mais fiscalizados, né? Ainda bem, mas a gente sabe que tem vários perfis que não têm essa consciência, essa preocupação e esse propósito por trás, né? E que bom que você traz todo esse conteúdo pensado, estruturado, né? E de rico para que a gente consiga ter esse acesso também. Sim, para todo mundo, né? O que a gente puder ajudar, nossa, né? Sempre com esse olhar, Josi, de levar a informação adequada de forma prática, simples, direta, para poder ajudar de alguma forma, né? Sim. E vamos falar um pouquinho sobre futuro. Vamos. Né? Vamos falar sobre futuro.
Toda empresário, empreendedor, empreendedora, né, quer crescer. E me Sim. fala um pouquinho aí quais são as pretensões, né, futuras. O que você está pensando? Você está falando dessa reforma. O que Isso. vocês, né, você e o seu esposo, o Sim. que vocês estão pensando que também vai agregar para nossa cidade? Ai, com certeza, com certeza. É bacana, Josi, você trazer a questão, né, do negócio local. Quando nós viemos para Avaré, eu falei com o Murilo, meu marido, que eu me sentia muito à vontade aqui. Porque me fazia lembrar muito da minha cidade, em Minas, de Patos de Minas. Eu sempre me senti muito acolhida aqui em Avaré, sempre, em todos os momentos, né, que a gente passou aqui. E o comércio local, eu falo isso, né, é um comércio que te acolhe, que te abraça, né, e poder iniciar nosso próprio negócio aqui tá sendo algo, assim, maravilhoso, né, a gente tá Bom. muito feliz mesmo. E aí, né, diante de tudo, né, dessa caminhada, veio, né, a ideia, a vontade de poder ter um local nosso, né, onde a gente pudesse trazer o que a gente acredita dentro da medicina, fazendo a medicina que a gente acredita, Josi, que é uma medicina responsável, né, e onde a gente traz o que realmente é importante para o paciente, né. É importante dizer, Josi, que cada vez mais a gente vê, né, e aqui é tão bacana, Josi, porque a gente está falando de negócio, né, Sim. e esse ponto não deixa a gente deixar de ver o lado negócio dentro da medicina, né? Porque pensamos o paciente, a gente está ali para ofertar o que a gente tem de melhor, que é como se fosse o nosso produto, né? Que é a nossa Sim. consulta, né? E eu tô sempre buscando me atualizar, né? Trazer o melhor para esse paciente. Só que tem um crivo muito importante aqui, que é o crivo da responsabilidade, né? É de você entender que você está lidando com vida, né? Então, e eu acredito, né, que em várias outras áreas, né, o pessoal tem que ter essa consciência também, né? E a gente vive um momento, Josi, onde a medicina, como a gente comentou, está muito mercantilizada, né? Então a gente vê muitas condutas, eu acho válido falar, porque é outro ponto, né? Eu sou pediatra, pós-graduando em alergologia, mas eu sou médica, né? Então, como médica, eu tenho uma responsabilidade ao ver algo que vai contra. Eu acredito que é importante alertar, informar, né? Como, por exemplo, que a gente tem visto suplementação de testosterona em mulheres, né? Que acarreta um grande risco para o público feminino, né? Implantes hormonais com testosterona, né? Que muitas das vezes a gente vai conversar, a mulher nem tem consciência do que está sendo feito de tratamento, né? Reposições desnecessárias via soro, né, N estratégias manipuladas, né, hoje os emagrecedores, né, que estão uma febre, né, febre. E muito com indicação indevida, né, e a gente vendo tanto de complicação que isso está acarretando, e a gente tem a perspectiva, né, para o futuro, uma perspectiva, muitas pessoas utilizando a medicação de forma inadvertida, sem acompanhamento médico regular, né, o tanto de complicação que essa pessoa está se expondo. Então, a gente entende, Josi, tanto eu quanto o Murilo, da importância da gente ter um lugar onde a gente exerça a medicina que a gente acredita, né? E foi disso que veio a ideia de fazer a clínica, né? Então, assim, a previsão, né, a gente iniciou em janeiro, previsão, né, reforma, né, previsão está para outubro, mas a gente sabe, né, obra, né, N fatores, talvez para o final do ano, talvez para o início do ano que vem, mas estamos, nossa, muito na expectativa mesmo, né, da conclusão, que é uma nova etapa, né, Josi? E a partir dali, a nossa ideia, né, conforme a gente veio caminhando, é poder trabalhar, e eu sempre falo muito disso, né? Trabalhar aquilo que a gente acredita, né? Que é o respeito ao paciente, a medicina na base da empatia, né? Tratar o ser humano como ser humano, né? É fundamental. E é isso que a gente quer fazer lá. Né? Sensacional, muito bom. Doutora, já estamos indo para o final. Dá vontade de ficar com você. Vamos conversar um monte, Josi. Pode me chamar, eu volto. A gente fala de N questões, né? Muitas questões. E eu gostaria, antes de encerrar,
te pedir para deixar um recado, né, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, um recado mesmo para as pessoas. O que você sente no seu coração? Belezinha. Como estamos falando de negócio, e eu acredito, né, muito quando você tem um propósito de fazer, né, dar certo, acredite, né, eu quando tomei a decisão de deixar, né, a área hospitalar e vir para o consultório particular, eu não tinha certeza de nada, né, eu só dei o primeiro passo, Deus deu o chão, e eu consegui seguir a partir dali. Então acredite, busque, né, eu falo, Josi, muito, a gente tende a se habituar muito com a rotina, com o dia a dia. E às vezes a gente se acostuma com coisas que não são tão boas pra gente, né? Mas a gente pode dar o start e mudar essa realidade. Então, se você, né, de alguma forma não está se sentindo bem, não se acomode, né, a essa realidade, dê o primeiro passo, acredite, busque, persevere. É fácil? Não é, para ninguém. Em nenhum aspecto, gente. Se não tiver um desafio, não é a nossa vida, mas é aí que tá a beleza dela, né? Então, faça dar certo, né? Você é capaz de muito mais do que imagina, né? Muito bom, doutora. Hoje eu recebi a doutora Lorena. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu tempo, por toda a sua história. E, claro, já fica o convite para voltar no nosso podcast. Agradeço demais mesmo. Eu que agradeço, Josi. Foi um prazer participar com você. Agradeço todo mundo, né, aqui da Rádio Interativa, e a todo mundo, né, que nos acompanhou, que vai nos acompanhar, né, e vai ser um prazer, Josi. Sempre que chamar, estamos aí. Obrigada. Tudo de bom. Chegamos a mais um final de episódio do Essência do Negócio e não esqueça, toda terça, 6:30 da tarde, tem um episódio novinho, fresquinho aqui para vocês. Até mais!